Olá, segundo ano! Tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, seguros e quentinhos. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aulinha de História. Continuaremos a falar sobre os índios, esse povo indígena maravilhoso, né? Foi um dos nossos precursores aqui no Brasil, os primeiros habitantes do Brasil. E eles são uma população com uma cultura riquíssima. Todos os brasileiros, né, quase todos os brasileiros são descendentes, têm uma descendência indígena, pois eles eram muitos aqui no Brasil. Hoje já temos bem poucos, mas eles eram muitos. Então, nós precisamos honrar essa história, né? Então, aqui na página 22 da apostila de vocês diz assim: o texto a seguir é sobre os indígenas. Leia-o para depois realizar a atividade. Então ele fala assim: antigamente nós, Pataxó, vivíamos exclusivamente da caça, da pesca e de frutas da floresta. Hoje vestimos as roupas que são fabricadas nas fábricas das cidades, usamos relógios e sapatos. Hoje nós estudamos para defender os nossos direitos e encarar o mundo lá fora. Então, foi tirado do livro O Povo Pataxó e Suas Histórias, né? E fala um trechinho de um indígena falando, né? De um Pataxó falando como era antes e como é hoje. Então, mudou bastante coisas, né? Então, aqui embaixo tem uma atividade para vocês. Use as palavras indicadas nos quadros para completar as frases. Direitos, passado e sapatos. Letra A. O texto fala sobre a vida dos indígenas no e nos dias atuais. Então, uma das três palavrinhas vai se encaixar aqui. Letra B. Atualmente, há hábitos que fazem parte do cotidiano de alguns grupos indígenas, como usar relógios e... Qual das três também vai se encaixar aqui? E a letra C, os indígenas estudam para defender os próprios. Aí a palavrinha que sobrar vocês vão colocar aqui, tá bom? Depois vocês vão relacionar as informações sobre os indígenas, identificando se elas são sobre o passado ou o presente desses povos. Então, se isso é no passado ou se a afirmação está no presente, está acontecendo agora. Na época em que o Brasil ainda não era um país, os indígenas eram os únicos habitantes dessas terras. Então, isso é no presente ou é no passado? Aí você vai ligar, vai fazer um traço e vai ligar uma resposta a outra. Os indígenas vivem em cidades ou em terras indígenas. Isso é no presente ou era no passado? Agora tem mais um pouquinho para a gente conhecer sobre eles. Alguns indígenas vivem nas cidades, outros vivem em terras indígenas. Conheça algumas dessas comunidades apresentadas a seguir. Então, a casa dos índios Guarani, Mibia, costumam ser de madeira e barro, cobertas com folhas de palmeira. Costuma existir uma construção maior em que todos se reúnem no fim do dia para cantar, dançar, rezar, tomar chá de erva mate. Então, aqui tem uma menina, né, uma indígena, que ela é da aldeia Tecoaporá, em Ituporanga, em São Paulo, tá? Uma foto do ano de 2014. Essa menina já deve estar bem grandinha, né? Então aqui fala um pouquinho como é que é o dia a dia deles. Nas aldeias dos índios Craô, as casas formam um círculo com um pátio no meio. O pátio central se fazem as cantorias e as festas. Em volta das casas acontecem as corridas de tora de árvores. Então, aqui nesse grupo indígena é diferente desse primeiro, né? E eles já têm uma cultura diferente, eles já fazem coisas diferentes. A casa deles já é diferente, né? As atividades de lazer deles já são outras. E aqui também, né? Criança da etnia Craô, na aldeia Pé de Coco, no município de Itacajá, no Tocantins, foto de 2016. E aqui tem algumas atividades relacionadas a essas duas tribos indígenas aqui, tá? Essa aqui, que é a Guarani Mibia, e aqui a Craô, tá? Então, aqui vocês vão ver qual das duas vão pintar de acordo com as etnias, de acordo com a tribo indígena.
A seguir, leia algumas características das comunidades indígenas estudadas e pinte os quadrinhos conforme as legendas. Então, aqui, o que for da tribo Guarani-Mibia, vocês vão pintar de amarelo. E o que for da Craô, vocês vão pintar de verde. As corridas de toras de árvores ocorrem em volta das casas. Aí vocês vão ver qual delas é e vão marcar. Esses indígenas se reúnem no fim da tarde para tomar chá de erva mate. Qual das duas tribos faz isso? As casas formam um círculo com um pátio no meio. Qual das duas? E as casas desses indígenas são de madeira e barro e cobertas com folhas de palmeira. Uma das duas é assim. Você vai pintar os quadrinhos. A última, a número 2, fala o seguinte. Marque com um X as informações corretas sobre as comunidades indígenas. Então, as moradias dos indígenas são chamadas de malocas. Os indígenas costumam pintar o corpo em momentos especiais. E a educação da criança indígena é de responsabilidade dos pais dela apenas, tá? Quais são as informações corretas? Vocês vão fazer um X ali, tá bom? Então, aqui tem só um trechinho de uma atividade, de um texto, que a gente não vai fazer a próxima atividade, mas é só pra gente saber um pouquinho mais sobre a cidadania desse povo. Então, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é o órgão responsável pela proteção dos indígenas e de suas terras. A terra representa a vida para os indígenas, pois é por meio dela que esses povos obtêm alimento e condições para manter suas tradições. Então, a terra é o lugar mais sagrado para o indígena, por isso que ela precisa ser tão preservada. E nós, né, que somos as pessoas brancas da cidade, as pessoas que estão na cidade, infelizmente, estamos destruindo a Mãe Terra, né? Enquanto os índios retiram dela somente o necessário para eles sobreviverem. Então a gente precisa pensar um pouquinho mais que existem outras pessoas que precisam da Mãe Terra, assim como nós, né? E que mais do que nunca eles a protegem e a gente tem que aprender com eles isso. Certo, meus amores? Então, por hoje é só. Finalizada a nossa aula de história. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essas duas tribos. Qual das duas tribos, se você fosse um indígena, você gostaria de morar? Respondam as perguntas e qualquer coisa, o prof está à disposição, certo? Um grande beijo e até a próxima aula.